Marcos, capítulo 5, verso 1 em diante. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões sem migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e se prostrou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse de seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe aquele que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele começou e foi anunciando em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Irmãos, eu quero falar principalmente sobre os dois últimos versículos. Aquele que estivera endemoniado. Percebe que Jesus vai embora porque aquelas pessoas daquela cidade não queriam que Jesus ficasse ali. Mandaram Jesus embora. Aquele homem que durante muito tempo viveu nos sepulcros, no cemitério, gritando, urrando, à noite, de dia, nu, se ferindo, bravo, forte, com falas esquisitas, agora vestido, calmo, temendo a Deus, pediu a Jesus: me deixa ir com o Senhor. E Jesus disse para ele: não, volta para a tua casa, para os teus, conta para eles que maravilha Deus fez na tua vida, conta para eles quão misericordioso foi Deus contigo. E ele foi, e não satisfeito de estar ali na sua cidade, ele ainda foi para as cidades vizinhas, para as 10 cidades, Decápolis, as 10 cidades. Havia um grande centro onde ele morava, e havia aquelas cidades menores ao redor. E ele conta para todas as pessoas na sua cidade, para sua família, seus amigos, para os estranhos, mas aquela cidade grande ainda é pequena para uma notícia tão maravilhosa, e ele começa a peregrinar de cidade em cidade, contando, e a Bíblia diz que todos que ouviam ficavam maravilhados. E aqui eu quero contar para você o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida tem um nome, chama-se família. O plano de Deus para a sua vida chama-se família, e família não é algo que provém do sangue, simplesmente.
Não provém da lei simplesmente. Não é a lei que define quem é família. Não é o sangue que define quem é família. O que define quem é família são os afetos. A forma como nós nos relacionamos, como nós consideramos os outros, como nós sentimos falta dos outros. A Bíblia chega a dizer que há amigo mais chegado do que irmão. Veja, o sangue diz é irmão. A lei reconhece e escreve, é irmão porque tem o mesmo sangue. Mas a Bíblia diz, há amigo, há pessoas que se afetam tanto, que são mais irmãos do que esses dois. O que é que o diabo quer fazer com a sua família? O que fez com esse moço aqui. Presta atenção em nome de Jesus. Esse texto fala o que o diabo fez com esse homem. Primeiro, o diabo dividiu a família. Diabolos significa aquele que divide. Assim como o Espírito de Deus, o Pai e o Filho, são unidos, e unidos eles construíram o universo, o diabo sabe que o processo para dividir o universo começa com a célula familiar. Então ele tem que tirar alguém da comunhão, ele tem que tirar alguém do meio dos afetos. É preciso que a família se odeie, é preciso que a família não se entenda, é preciso que as pessoas que estão naquele núcleo familiar ouçam uns aos outros para responder e nunca para se entender. Porque o diabo é mestre de transformar. Você diz A e no caminho o diabo transforma aquilo em B, para que haja uma divisão. Então quando ele faz isso, ele tira alguém, e quando ele tira alguém, fica mais fácil para ele entrar na vida desse alguém, e para ele entrar naquela família. Esse homem agora não vive mais com a sua família, porque a Bíblia diz para nós que ele vivia nos sepulcros, ele vivia no cemitério, ele vivia lá, longe, gritando, se cortando, atacando as pessoas. Você já reparou como as famílias de hoje estão ficando violentas? Mas você já reparou como as pessoas não dizem mais eu te amo? Você já reparou como as pessoas não têm mais tempo para se olhar? Como as pessoas, eu estou falando das famílias, como as pessoas não têm mais tempo para rir umas das outras, para brincar uma com as outras, como elas se desafiam, como elas gritam, como elas não ouvem. Como elas estão interessadas em dar lugar ao diabo e dizer, vamos dividir, é melhor dividir. Não, não é melhor dividir. O plano de Deus não é esse. Quando Deus fez o homem, viu que o homem estava só, disse, não é bom. Eu vou juntar, fez mais um e juntou, e chamou aquilo de família. E quando ele juntou aqueles ali, ele disse, agora que eu juntei, vocês vão ter filhos. Isso vai ser uma família, porque eu vou estar abençoando. Irmãos, o diabo quer fazer aquilo que é o contrário que Deus fez. Então ele tira esse homem e leva esse homem para longe, ele leva esse homem para o lugar de mortos, para o cemitério. Isso é significativo. Ele não levou esse homem para o brejo, ele não levou esse homem para o alto de uma montanha, ele levou esse homem para o cemitério. Sabe por quê? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando ele entra numa família, quando ele divide uma família, ele mata, ele rouba todas as bênçãos e ele destrói aquelas vidas. Ele destrói. Ele não tem misericórdia, não há misericórdia no diabo, e ele é real. A Bíblia diz que esse homem era endemoninhado, ele não era endemoniado, ele era endemoninhado. Havia um ninho de demônios na vida dele. Por isso, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz, eu não tenho nome, é uma legião, tem muitos aqui. Se eu começar a dizer o nome de cada um, nós vamos ficar aqui mais 2000 anos. Então somos uma legião, havia um ninho ali dentro. Porque o diabo havia conseguido dividir uma família. Talvez esse homem fosse um marido, talvez esse homem fosse um filho, talvez esse homem fosse um pai, mas agora ele estava enlouquecido porque demônios dividiram a família, acharam a porta aberta e entraram na vida dele. E ele estava agora vivendo, paradoxalmente, na terra dos mortos. Ele estava no cemitério. Sabe o que o diabo quer te fazer? Ele quer levar você para a terra dos mortos. O Brasil é, segundo dados que eu li hoje, dados que vêm da Organização Mundial da Saúde, o país que mais tem casos registrados de depressão. 5,8% da nossa população relatam casos de depressão e são tratados com remédios químicos. Isso dá mais de 1 em 20. Essa é a terra dos mortos. A pessoa que está num processo de depressão profunda, ele para.
ele não trabalha, ele não ama, ele não sonha, ele não canta, ele tenta suicídio, ele desenvolve manias e tiques, ele vive em medo, ele vai para a terra da sombra e da morte. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe qual é o vale da sombra da morte dos nossos dias? A depressão. Nunca, como agora, os laboratórios ganharam dinheiro fazendo você usar remédios para depressão. O diabo entra na sua vida, destrói a sua família, e você não tem mais saudade da sua esposa, você não tem mais saudade do seu marido, você odeia aquele homem te odeia. Os filhos não têm mais amor, não têm temor. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, filhos, honrem seus pais e suas mães. Esse é o primeiro mandamento de Deus, que tem uma promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Você vai ter longos dias na terra, vai viver muito, não vai morrer cedo, não vai ser vítima de uma bala perdida, não vai ser vítima de um motorista alcoolizado. Eu vou te falar, a pneumonia não vai te pegar. Você vai morrer com longos dias, vendo o filho do seu filho nascer e crescer, com saúde, porque tem uma promessa de Deus na sua vida. Você honrou seu pai e sua mãe. Segunda promessa de Deus ainda, na mesma fala, e tudo quanto você fizer, vai prosperar. Irmão, já pensou o que é isso? Sabe, Rony, o que é isso? É você comer o abacate. Você gosta de abacate, Rony? É bom, não é? Aquele abacate verdinho que você abre, tira o caroço, põe açúcar, não é? Come aquilo, e aí você fala, o que eu vou fazer com esse caroço? Aí você fala assim, eu honrei meu pai e minha mãe, a bênção de tudo que eu fizer vai prosperar. Eu vou ter um pé de abacate, você vai no fundo do quintal, faz um buraco e coloca, fala, em nome de Jesus, eu estou aqui reivindicando a minha promessa, e aquilo vira uma árvore. Você diz, estou apertado, não tem como ganhar dinheiro, tem uma crise aí, não tem problema, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer coxinha, e eu vou começar a vender coxinha, e você faz uma coxinha, põe num balainho e sai vendendo. 2 anos depois você tem 10, 12 empregados trabalhando para você, um carro escrito o rei da coxinha. Porque tudo que você faz prospera. Irmão, é assim. É assim. Porque você honrou seu pai e sua mãe, mas sabe o que a Bíblia diz? Filhos, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Porque o pai e a mãe olham para os seus filhos com graça e com misericórdia. A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. O pai e a mãe que estão sintonizados com Deus e que querem guardar a sua família, sabem que eles são o muro e o portão. A mulher é aquele muro ao redor da sua família e o homem é o portão principal. Ele deixa entrar e sair a bênção ou o inimigo. É ele que diz quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Ele dá o tom, ele é o sacerdote. Então ele chama os seus filhos e diz, vem cá meu filho, eu vou te abençoar. Sabe, irmãos, eu gosto muito, muito do nosso irmão Israel. Porque o nosso irmão Israel, depois que largou de ser Jacó, depois que ele passou pelo val de Jaboque, depois que ele foi abençoado pelo Senhor, ele começou a abençoar os filhos dele. Ele diz, vem cá meus filhos, eu estou para morrer, mas eu não posso partir sem antes abençoar o futuro de vocês. E a Bíblia diz que ele abençoou cada um dos filhos dele. Os pais deviam, pelo menos, uma vez por mês, chamar os seus filhos, pôr a mão na cabeça e abençoar. E se o pai for ficando velho, a mãe for ficando velha, e for ficando assim, porque velho vai ficando encurvadinho, né? Vai ficando assim, né? Tem problema não, o filho ajoelha para dar altura para o pai pôr a mão na cabeça. A Bíblia diz em Apocalipse que há um rio que procede do trono de Deus. E esse rio passa por uma praça. E de um lado e do outro, e no meio da praça, está a árvore da vida. E ela dá os seus frutos 1 por mês. Irmãos, uma vez por mês, pelo menos, as famílias deveriam se reunir para um culto doméstico. O ideal é que fosse uma vez por semana. Mas uma vez por mês. Os pais crentes deveriam reunir os seus filhos e dizer, vamos fazer um culto. Vamos abençoar os nossos filhos, minha esposa. Vamos abençoar os nossos filhos, meu marido. Mas eu não posso trabalhar. Vamos escolher uma data que dá para todo mundo estar aqui. Seja a hora do almoço, seja depois do culto, seja à noite. Vai ser uma data especial. Sabe, durante muito tempo eu fiz o Shabat lá em casa. Durante muito tempo. Morávamos em Santa Luzia. Sexta-feira, final do dia, a gente se reunia para um culto. Melhor louça na mesa, melhor toalha. Uma comida especial que a gente começava a fazer cedo.
E aí a gente tinha as músicas, tinha as orações, tinha todo um ritual, e nós abençoávamos ali os nossos filhos. E quando o Felipe começou a namorar a Amanda e começou a frequentar, nós começamos também a abençoar a vida dele. Punhamos a mão na cabeça do Mateus, na cabeça da Amanda e na cabeça do Felipe, dizendo: se casa com a nossa filha, é nosso filho. E começamos a abençoar. Irmãos, os pais deveriam ser o muro e o portão principal. A boca de um pai, a boca de uma mãe nunca, jamais deveria falar alguma coisa que pudesse trazer a maldição sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia diz: falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se eu devo falar assim com tudo, imagine com o meu rebento, imagine com o meu filho. O que é que eu devo falar? Eu nunca devo ficar olhando para trás, para as coisas que aconteceram e trazendo as coisas ruins do passado. Há uma família que Deus salvou de uma desgraça. Cairia fogo do céu com enxofre e destruiria algumas cidades, as duas principais, Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor. O Senhor salva uma família inteira, pastora Nízia, e diz assim: não olhem para trás, não olhem para a desgraça. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Tem misericórdia nova hoje. Para que eu vou trazer aquilo que foi terrível há 10 anos atrás? Para que eu vou ficar falando naquilo que aconteceu há 30 anos atrás? Para que eu vou ficar falando: ah, mas eu estou traumatizado? Não, eu não estou não. Sabe por que eu não estou traumatizado não? Porque dentro da água ficou o meu trauma. Eu fui batizado na morte de Jesus, eu morri com Ele. A criatura magoada ficou enterrada naquela água. Aquela que saiu, nasceu de novo. Irmãos, os pais deveriam sair com seus filhos e abençoar os seus filhos. Os pais deveriam aproveitar cada momento com seus filhos. Os pais deveriam falar do amor de Jesus. Os pais deveriam falar das bênçãos, das histórias bíblicas. E aí, a gente estava descendo, eu estava ouvindo uma música do grupo Vida Abundante, que diz: você pode ser batista e não ser salvo. Pode ser presbiteriano e não ser salvo. Você pode ser da igreja Betânia e não ser salvo. Você tem que ser nascido de novo. Quem é nascido de novo não fica falando em tragédia, em desgraça, em coisas do passado, porque ele sabe que Jesus levou na cruz essas coisas. Ele sabe que as misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. Eu vou falar na misericórdia do Senhor para a minha vida hoje. Irmão, para que eu vou gastar tempo falando de coisas trágicas, se eu tenho as coisas novinhas do Espírito? Pastor, o que eu vou falar de Deus? Irmão, se você é nascido de novo, eu vou te falar uma coisa: não tem como não se encantar com as coisas de Deus. Quem é nascido de novo vê Jesus em tudo quanto é lugar. Quem é nascido de novo tem razão para agradecer a Deus. Tudo é uma razão para a gente dizer: o Senhor está me tomando pela mão. Mas peraí, seu caminho parece que está fechado. Não, meu caminho se fechou aqui porque eu tenho que mudar de direção. Se Jesus fechou uma porta, eu não vou ficar batendo nessa porta não, a porta está fechada. É porque Ele abriu em outro lugar, eu só tenho que olhar e eu vou achar. Davi diz: ainda que eu ande pelo caminho da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não vou viver com medo, porque Ele me toma pela mão. Ele me guia, eu vou chegar a águas tranquilas. Ah, quando eu chegar lá não vai ter inimigo lá, num barquinho para ficar me filmando. Não vai ter ninguém lá para chamar o Saul para me prender. Quando eu chegar lá, eu vou chegar de mansinho, bem devagarzinho. A água vai ser tranquila. Eu vou me refrigerar, porque o Senhor é comigo. Irmãos, isso é família. O diabo entrou na vida desse homem. Eu quero te mostrar, volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Verso 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Olha, a história da separação, a história do divórcio no Brasil, ela é muito interessante, porque não existia uns anos atrás divórcio. Existia um instituto chamado desquite. A pessoa, quando se separava, legalmente, ela era desquitada. E o desquite não permitia um novo casamento. Ficava um estigma.
Quando a pessoa desquitada conhecia uma nova pessoa e começava a se interessar e aquilo começava a virar um meio que namoro, e naquela época tinha que ir em casa pedir para namorar. E se dizia, mas eu sou desquitado, acabava ali, não precisava nem ir lá em casa. Uma família de bem não aceitava que o seu filho ou a sua filha namorasse ou tivesse planos de viver com uma pessoa desquitada, porque não tinha como casar. A pressão da sociedade fez com que isso mudasse e veio o divórcio de primeira geração. Não pode separar depois de divorciado mais, é uma única vez. Divorciou, se casar de novo não tem mais separação não, acabou. Então pensa direitinho, você ainda tem um cartucho, você errou na primeira, se errar na segunda está ferrado. Entendido? A sociedade disse entendido. Aí surgiu um problema. Eu, que já tinha queimado o meu primeiro cartucho, já casei de novo com Joana, que nunca tinha se separado, eu já, ela não. Aí eu não podia me separar a segunda vez, mas ela podia. Aí o legislador ficou apertado, porque não podia negar o direito de um. E aí mudou o divórcio virou divórcio de segunda geração. Então pode separar quantas vezes vocês acharem que dá e quantas vezes der para pagar pensão. Tudo bem. Aí vem um novo passo. Se não tem herdeiros e não tem bens a dividir, não precisa nem de um processo demorado. Um único advogado vai ao cartório de manhã, quando é meio-dia você já almoça divorciado. Terceiro passo. Engraçado isso, né, irmãos? Uma liberdade de descasar. É mais fácil descasar do que casar. Casar dá muito trabalho. Você tem que pôr papel para correr. Você tem que esperar. Você tem que juntar um monte de documento. Você tem que pensar na cerimônia, tem que receber os convidados. É complicado. Mas separar é muito mais fácil. Muito mais fácil. Diante de tal facilidade, nós ainda temos que lidar com uma outra coisa chamada os casos. Sabe o que é caso? É quando você casado não quer se separar, mas você também quer viver uma aventura, uma fé, e de repente até um amor. E existem amores e aventuras que se tornam segundas famílias. Existem pessoas que descobrem que seus maridos têm uma segunda família, terceira família. Tem. Aí surgiu um negócio chamado vou vigiar meu homem, vou vigiar minha mulher. Me dá o celular, deixa eu olhar, o que tem aqui? Deixa eu cheirar o colarinho. Isso é perfume de baranga. O senhor, por favor, me explica que cheiro é esse? Não, isso não é cheiro nenhum. Que cheiro? Isso é o desodorante que eu estou usando. É o novo avanço, sabor, Olivais. Cheiro. Irmãos, tem todo tipo. Contrata detetive. Bate na porta. Deixa eu te contar uma coisa. Se o diabo entrou na vida do seu homem e botou alguém na vida dele, você não é maior do que o diabo, não tem jeito. Você pode comer o celular, você pode pagar detetive, você pode morar dentro do bueiro, não vai adiantar. O diabo cega os seus olhos, e o dia que ele desmontar tudo, é para arrebentar a sua família. Não adianta você desconfiar da sua mulher e ficar correndo atrás, querendo saber como é que é. Eu vou dar um tiro, eu vou matar, isso não adianta. Olha o que está escrito na palavra, presta atenção no verso 4. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, os grilhões e migalhas, e ninguém podia amansar. Ninguém amansa alguém que está com um espírito desse. Só tem um jeito, meu irmão e minha irmã, eu quero te falar em nome de Jesus. É o poder do Espírito Santo, é o poder da oração, é você diante do trono de Deus, é você colocando a sua família no altar de Deus, é você colocando o seu marido, porque o que você não pode, o que o diabo não pode, Deus pode. Quem é que converte o coração de um ao outro? Em Malaquias, tem muito mais do que dízimo. As igrejas gostam muito daquele versículo que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz ao Senhor. Irmãos, é lindo esse versículo, eu adoro esse versículo, é maravilhoso.
porque é um versículo de bênção, porque ele disse: eu abrirei a janela do céu sobre o dizimista. Eu quero isso na minha vida. Mas tem um outro que é muito mais bonito. Ele diz: eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E está tacitamente dito: eu converterei o coração do marido à sua esposa e o coração da esposa ao seu marido. Irmãos, a Bíblia diz que o coração do rei é como um rio que o Senhor leva para onde Ele quer. Você pode entender isso? Em nome de Jesus, olha aqui para mim. Olha que coisa maravilhosa, que promessa. Eu não tenho que ficar tomando conta de nada e nem de ninguém. Eu ponho a minha vida, o meu casamento, o meu filho, o meu homem, minha mulher no altar do meu Deus. Brincando, né? Eu e Simone brincamos muito. O dia desse eu entrei em casa, entre um paciente e outro, às vezes dá ali 10 minutos, e às vezes dentro desses 10 minutos dá uma fome, né? E eu subi rapidinho, abri a cozinha assim, tinha ali uns biscoitos, tinha ali uns copos na mesa, alguém tinha tomado café, eu perguntei: quem tomou café aqui? Porque era muito rápido, tinha que ser um cisco, vai e volta. Simone falou: fui eu. Eu falei: vou beber na mesma xícara. E ela falou: você vai descobrir todos os meus segredos. Aí eu parei. Você está falando esse dia, filho? Não? Estava, Amanda? Não, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: Simone. E olha que é raro eu chamar-se de Simone. Falei: se tem uma coisa que eu não quero nessa vida, é descobrir os seus segredos. Porque eu já estou custando dar conta dos meus segredos. Eu não preciso dos seus. Se são segredos, eu respeito. São seus. E eu vou respeitar até o final. Irmãos, eu entendi isso lá atrás, quando eu aceitei Jesus. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que eu tenho, tenho porque Deus me deu e Deus conserva. Eu não tenho saúde. Eu não tenho mulher. Eu não tenho filho. Eu não tenho bens. Eu não tenho nem vida. Eu tenho aquilo que Ele me dá e Ele conserva na minha mão. Por isso eu olho para o Senhor e eu tributo a Ele. Eu digo: eu amo, meu Deus. Senhor, na minha imperfeição, eu continuo te dizendo: eu te amo. Toma a minha mão e continua me guiando. Eu não posso sem o Senhor. Não adianta você tentar segurar alguém na sua vida. É o Senhor quem segura alguém na sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. Olha que coisa linda. É engraçado, porque Jesus vai a essa cidade, desce, os endemoniados, são dois, esse texto fala de um, mas os outros dois textos falam que eram dois. Eles vêm, né? E aí Jesus manda embora os demônios. Veja o verso 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera, não tem mais, a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Assentado. Uma das primeiras mensagens que eu preguei no estudo bíblico, na casa da minha sogra, eu era membro da Igreja Batista Esmirna, pastor Joel, que eu amo e respeito muito. E eu me lembro que eu tive que dar um estudo bíblico, e eu preguei sobre as bem-aventuranças, sabe, Bárbara? E lá diz assim: e Jesus, subindo o monte, se assentou. E como se assentasse, chegaram aos seus pés os seus discípulos, e ele começou a ensinar-lhes. E eu lembro que o Espírito ministrou meu coração e disse: só se assenta quem tem tempo. Quem não tem tempo não se assenta. Aquele que foi endemoniado, agora ele estava assentado. Ele agora tinha tempo. Ele agora não tinha mais que urrar, não tinha mais que correr, não tinha mais que gritar. As famílias que Deus criou não são famílias para viver gritando uns com os outros. As famílias que Deus criou não são famílias para ficarem ferindo-se uns aos outros. As famílias que Deus criou são famílias para as pessoas se assentarem, terem tempo, uns para os outros, olharem uns para os outros, segurarem na mão uns dos outros,
tomar um café, rir, brincar, orar, chorar, pedir perdão, começar, fazer planos. Família de Deus não grita um com o outro, irmão, não grita, não briga, não ameaça, não vigia. Ama, 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 perdoa, perdoa, abençoa, abençoa, pede perdão, começa de novo, faz planos. E o Senhor abençoa abundantemente. Aleluia. Sabe o que eu gosto? Êxodo, quando diz que as parteiras temeram a Deus, e porque elas temeram a Deus, Deus lhes deu família. Hein? Que coisa linda! O Senhor vem e diz assim: eu estou te dando um presente, uma família. O diabo entra e diz assim: joga fora. Aí você fala assim: não quero mais não. Que isso, irmão? Você vai jogar a sua família fora? Você vai fazer isso? Não diga vamos separar. Diga vamos orar. O outro está nervoso. Em vez de você virar e falar assim: então vamos separar logo de uma vez. Olha para ele, traz toda essa emoção e diz: vamos orar de uma vez. É diferente. Vira para esse maridão aí que é teimoso e diz assim: olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vou orar e quando eu oro, Deus responde. Irmão, mulher de Deus ora. Esther, lê Esther, mulher de Deus, lê Esther, pelo amor de Deus, lê Esther. Leia Esther. Lê, relê e lê. O povo dela estava sob sentença de morte. E ela disse: Deus é comigo, eu vou entrar na presença de Assuero. Se ele não jogar o cetro na minha direção, eu vou morrer. Orem por mim, me sustentem em coração, jejum, até os animais vão fazer jejum. Porque o Senhor tem um grande livramento para fazer. Livra o seu homem, livra o seu filho da droga, tira a maconha do seu filho, tira o crack do seu filho, tira a cocaína da vida do seu filho, tira o seu marido da jogatina, tira o seu marido dos braços daquela endemoniada, tira a sua mulher dos braços daquele camarada que também está sofrendo, atormentado por demônios. Como? Com a oração. Cerca a sua família, cerca a sua casa. Você vai ver que coisa tremenda que Deus vai fazer. Mas não fala assim: eu vou jogar fora. Família a gente não joga fora não, irmãos. Família a gente preserva. Vou te contar uma coisa. Quanto eu queria ter ouvido mensagens como essa. A gente não ouve. Mas Deus tem colocado isso no meu coração. Hoje eu falei sobre a importância de família aqui, porque o Senhor quer que você seja abençoada. O Senhor quer que você seja abençoado. Pastor, mas eu já me separei. Irmã, se já separou, você está ouvindo uma mensagem daqui para frente. Irmão, você está ouvindo uma mensagem para daqui para frente. O que você viveu antes, você não vai viver de novo, vai? Uai, pastor, não deu certo, eu agora estou aqui querendo recomeçar minha vida. Então recomeça buscando no Senhor, porque Deus tem um marido do coração dele para você. Deus tem uma mulher do coração dele para você. Tem, irmãos, tem. Mas nós precisamos querer ser de Deus. Você quer ser de Deus? Você quer ter uma casa de Deus? Começa a fazer culto doméstico. Os pais abençoar os seus filhos. Quando você tiver vontade de gritar, porque quem quer gritar normalmente ou é um grito de ameaça, ou é um grito de lamento, ou é um palavrão. É um desses três. Ou é uma ameaça: você vai ver! Ou é um lamento: ai, eu sou um sofredor, vocês não me amam, vocês não me dão passo. É uma coisa assim. Ou então é um palavrão: vai pra... E aí vem aquela... E o diabo olha e fala: bacana, do jeito que eu me ensinei. Se você tiver com vontade de gritar, grita aleluia, glória a Deus. O inimigo lá de longe vai falar assim: não é isso não, porque quando você louva ao Senhor, ainda que com gritos, os anjos do Senhor se acampam ao seu redor e te livram do mal, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.